Fala pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo sobre Power Automate, né? Falamos sobre Web Scraping. Dei uma reformulada no canal, tá? Só para ninguém achar estranho, tá? Mas seguindo aqui a tomada, tá? Nós falamos sobre Web Scraping e aí eu mencionei sobre a gravação de dados em planilha, né? Como que a gente pode fazer isso, tá? Para mim fazer de forma bem sucinta, né? E prática para vocês, eu já meio que estruturei o robô nesse sentido, tá? A ideia é pegar os dados que a gente extraiu de um site, gravar ele em uma planilha, tá? No último vídeo a gente anexou a instância em execução pelo título do site, tá? Só que dessa vez a gente vai fazer diferente. A gente vai pegar e vai abrir o site diretamente, tá? Você coloca aqui, altera para iniciar uma nova instância, você passa o endereço do site e você determina se quer abrir ele maximizado, normal ou minimizado, tá? É a sua escolha. Beleza. Para que a gente possa gravar os dados que a gente abstraiu lá do site, a gente precisa... Existem 3 ou 4 formas que a gente poderia gravar dentro de uma planilha. Vou para você que eu acredito mais simples possível. Primeiro, o que eu faço? Eu sei os dados que eu vou extrair lá do site, né? O formato de texto que ele vai vir para mim, né? Então eu vou criar aqui uma lista, tá? Como que a gente faz para ter esses elementos de lista? De uma lista não, uma tabela. Me expressei errado, tá? Você vem aqui na tabela de dados, você arrasta aqui tabela de dados para o lado e você cria a tabela no formato que você quer, tá? Você vai ver que, que eu estou repetindo aqui o cabeçalho e a primeira linha com o mesmo texto, tá? Quando a gente chegar na parte da gravação de planilha, vocês vão entender o porquê que a primeira linha, ou seja, a linha 0 aqui, se repete o mesmo texto, tá? Então, beleza. A gente tem as informações que a gente extraiu lá do primeiro vídeo e a gente vai popular aqui nessa tabela, tá? Beleza. A gente tem aqui, a gente vai percorrer aqui o site, extraindo os dados, vai apresentar uma tela que terminou de fazer o escaneamento lá no site, de fazer a extração dos dados. Eu vou usar um componente aqui chamado dividir lista, tá? Que você encontra aqui na opção de textos, tá? Dividir texto, na verdade. Aonde eu vou pegar os dados que eu extraí daqui da página, né? E vou transformar ele numa lista. Ou seja, eu vou obter esses dados aqui, que vão vir nessa variável, e vou transformar ele numa lista, tá? Passando aqui o tipo de delimitador. Tem outros tipos aqui, você pode personalizar, número de caracteres, número de linha, regex, você pode personalizar. Eu preferi usar aqui a nova linha, que eu quebro automaticamente as linhas e os dados que eu extraí diretamente lá do site, eu pego e já passo para uma lista. Vou mostrar aqui para vocês a lista extraída, tá? Você pode ver aqui que para quem não tá vendo esse vídeo pela primeira vez, dá uma olhadinha lá na página que o primeiro vídeo eu detalho esse processo aqui da extração dos dados. Então, se a gente extraiu os dados, transformou ele numa lista, só que essa lista acontece o seguinte, há momentos no próprio site que o elemento contém informações e em outros momentos ele não contém informação, tá? O que eu quero dizer com isso, tá? Assim, por exemplo, aqui a gente tem uma quantidade de elementos, onde a gente, por exemplo, aqui está passando aqui o metro quadrado do terreno, por exemplo, da casa, do apartamento, do que seja. E aqui a gente não tem, né? Então a gente precisa tratar isso porque vai ter uma quantidade de elementos. Aqui a gente tem o primeiro leilão, aqui a gente tem o primeiro e tem o segundo leilão. Aqui a gente já não tem mais o segundo leilão. E assim sucessivamente, pode ter ou pode não ter, tá? Então como que a gente pode tratar isso de forma mais sucinta possível, tá? A melhor forma é tipo assim, você dividiu em uma lista. A lista vai ter uma propriedade chamada count, onde eu vou contar
a quantidade de itens que tem naquela lista. Text list. Aqui a gente observa aqui, ó, na lateral que contém números. Por exemplo, isso aqui tende a 0, porém termina em 10. Ele quer dizer que o contador dele vai dar 11. Mas há momentos em que o contador dele vai dar 10, ou seja, tem menos informações lá no site. E há momentos em que ele vai estar 15 certinho, tá? Ou seja, quando eu tiver 10 itens nessa lista, eu vou tratar ela para inserir naquela tabela que eu apresentei lá para vocês logo no começo, nesse formato aqui formatado. Eu estou pegando o elemento de cada posição na lista e adicionando ela à tabela de dados, tá? E aqui eu estou formatando como primeiro leilão, como segundo leilão, para ficar mais bonitinho visualmente para quem for ler a tabela no final, tá? Assim como para 10 elementos, a mesma lógica, tá? Só que vai mudar as posições. Por exemplo, aqui eu vou ter até a posição 9, né? E os elementos aqui na tela vai mudar algum tipo de informação no que vai ser apresentado. E quando eu contiver o total de elementos, automaticamente ele já vai passar a lista diretamente. Eu poderia fazer nesse mesmo processo aqui, tá? Mas tornaria o processo mais a coisa, né? Eu preferi não fazer desse formato. Na sequência, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que quando a gente extrai os dados lá do site, ele vai vir com essa opção aqui, ó, pré-visualizar, né? Essa opção pré-visualizar, a gente não quer levar ela para dentro da planilha. Então, o que eu faço? Eu mando excluir a coluna status daquela tabela que foi populada, né? Aqui a gente tem aqui a date tab, onde a gente tem aquelas informações que eu mostrei para vocês que a gente vai popular. A gente vai popular mais elementos aqui, quase 20, para vocês poderem ver. Mas você pode observar que aqui não tem mais a coluna status, entendeu? Que não é uma coisa que eu queria trazer para esse processo. A não ser que você queira colocar, por exemplo, aqui, alterar a coluna status para link, e aí a gente poderia fazer uma outra sobre esse processo, tá? Pode comentar aí como sugestão, de repente a gente coloca no próximo vídeo. E aí na sequência, tá, a gente vai usar aqui os elementos de Excel, tá? Eles estão aqui nessa guia, tá? A gente vai usar a opção iniciar Excel. Eu vou iniciar o documento em branco, tá? Eu poderia deixar ele visível aqui para apresentar na tela. Eu acho que eu vou deixar visível para vocês poderem ver, tá? Mostrando aqui na tela, mas não há necessidade, tá? Quando você coloca um robô em produção, de deixar isso visível, tá? Vou definir já a primeira guia como ativa. Não, para esse caso, como uma nova planilha, não haveria tanta necessidade, tá? É só para uma boa prática já adotada colocar esse processo. E como a gente vai gravar tudo numa tabela, que eu mostrei para vocês, a gente pega diretamente essa tabela, grava ela diretamente na planilha, em uma célula específica, ou seja, na coluna A, na linha 1, tá? Márcio, mas eu poderia pegar uma planilha que eu já tenho e gravar os dados em cima dela? Poderia também. Você poderia vir aqui e alterar para informar o caminho de um documento que você já tem. Como você pode fazer? Como seria interessante usar esse processo? Quando você tem um template e você já quer popular esse template diretamente, ou você tem uma planilha de algum outro departamento em que você quer acrescentar novas informações nessa planilha. É possível fazer isso? Sim. Se vocês também quiserem, é só comentar que a gente vai falar um pouco sobre esse processo. Essa também seria uma forma de não levar aquela linha 1 lá que eu apresentei aqui para vocês na tabela, tá? Então vocês já estão ganhando já de primeira mão o que eu quis dizer. Essa linha 0 aqui, ela vai ser o cabeçalho da planilha, tá? E beleza, gravei os dados, vou salvar a planilha, estou salvando num diretório que eu determinei, tá? Se fosse um documento que eu já estava trabalhando em cima dele, era só usar o salvar documento. Aqui também tem a opção de eu fazer a alteração do arquivo. E a gente vem salvar, e na sequência a gente precisa fechar o Excel. Aqui também existe a opção de salvar como documento, você que escolhe se você quer usar de repente ele ou não, tá? Eu prefiro adotar essa prática de salvar o Excel e depois mandar fechar o Excel, porque muitas vezes a gente roda outros robôs simultâneo,
e pode ser que a planilha esteja aberta e de repente atrapalhe o outro robô. Tá? Eu vou dar um play aqui para vocês e vocês vão ver a operação funcionando. Tá? Tá abrindo nesse momento o site. Vai lá focar em lotes em destaque. Vai começar a tabela. Posso minimizar aqui, tá? Só para poder mostrar para vocês. Ele está populando aqui a linha, ó. Olha lá, 4 linhas. Extraiu, foi para 5 linhas. Tudo que ele está passando pelo site, ele está trazendo aqui para aquela tabela e populando as informações. Já está terminando já. Você me fala agora vai para o lote. Beleza, terminou a busca. Acabou de apresentar aqui a tela para mim. Tá? Se a gente vir aqui, a gente vai ver aqui, ó, populou todos os dados bonitinho nessa tabela temporária. Ah, Márcio, eu poderia gravar, em vez de gravar nessa tabela temporária, gravar diretamente na planilha? Poderia também. É possível fazer. Simplesmente só comentar que a gente faz também esse demonstrativo para você. Você vai ver que agora que ele vai excluir essa coluna aqui pré-visualizar, tá? E para a gente poder gravar os dados na planilha. Diminuiu de 15 para 14 colunas, né? Excluindo aquela coluna que eu mencionei para vocês. E aí agora a gente vai pegar e vai gravar esses dados na planilha. Pegou, gravou, vocês podem ter observado que abriu bem rapidinho e fechou a planilha. Se a gente vir aqui, a gente observa que todos os dados que foram extraídos lá do site foram gravados aqui na planilha. Tá? Aquele cabeçalho que eu mostrei para vocês lá naquela tabela já trouxe para cá diretamente. E a planilha já contempla todas as informações que foi feita a extração. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Caso vocês queiram aprender como gravar com SQL dentro da planilha, também posso fazer um demonstrativo, só comenta aí também para nós. E gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado os vídeos aí no canal. E espero que vocês tenham gostado e estão gostando do feedback. Forte abraço e até o próximo.